Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas. A cada semana estou postando uma etapa desta pintura. Nesta semana vou postar a pintura desta fatia de melancia, com todos os detalhes de como pintei, a profundidade, a parte aqui ó, que dá a impressão da largura do corte da melancia, os detalhes da pintura da casca, até mesmo as sementinhas. Contarei tudo para você de forma detalhada e completa, mas para isso é preciso que você se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe e comente. Então vem comigo, vamos pintar essa bela fatia de melancia. Vem com Maricélia Pinturas. Vamos pintar esta melancia que está aqui no fundo e ela vai ficar bem docinha. Vamos lá? Com o pincel número 12 de cerda, vou envolver bem o pincel com uma tinta bem ralinha. Vou fazer esse contorno aqui da casca, aquele verdinho que fica no contorno da casquinha da melancia, olha só. Coloquei o verde bebê, um tiquinho de branco junto, olha só, bem misturadinho, bem soltinho. Vamos colocar o vermelho para ir misturando, ó, com essa corzinha mais clara que a gente colocou aqui, ó, vermelho. Tem que ficar, ele tem que chegar aqui, ó, sabe aquela casquinha que não é doce, que a gente não gosta de chupar? Então, é bem essa mesmo. Ó, vou contornar a outra melancia, tudo, ó, com a tinta, ó, na ponta do pincel. Vai deixando um espacinho da outra e dá o mexe nela, tá? Vai bem solto na parte de cima aqui, ó. Vou pegar tinta rosa escuro e vou fazer o mesmo processo, ó, só um tonzinho mais claro e sempre ó, usando a tinta que tá no pincel. Aqui, ó, nós temos um ponto mais alto, então eu vou colocar um pouquinho mais claro, que é o rosa chá. Só um tiquinho assim de rosa chá. E voltamos para o vermelho, só para dar uma tonalidadezinha diferente, ó. Vai mesclando as cores. Tá vermelhão aqui, olha que delícia que é pintar melancia. É uma fruta que você pode, que você tem liberdade. Eu gosto muito de ensinar melancia para quem tá começando, porque a pessoa fica livre do formato. Olha, vai usando o canto do pincel para ir mesclando as cores. Esse cantinho aqui, ó, vou deixar ele bem clarinho com o rosa chá. São as partes que vão receber mais claridade. Podemos deixar mais claro, um pouquinho mais do verde, sempre lembrando que esse contorninho aqui da melancia é o que acompanha a casca, então ela precisa ficar mais verdinha. Vai colocar muito detalhe aqui ainda. Vamos usar aqui um pouquinho de laranja para dar uma tonalidade também, ó, diferente, né? O púrpura eu vou fazer como se tivesse rachado aqui um pedaço, ó, com o cantinho do pincel bem tortinho assim mesmo, bem cheio assim de reentrâncias. Vamos colocar o púrpura nessas reentrâncias. Aquela melancia assim que foi quase que rasgada. Vou usar também um pouquinho do vermelho carmim. Ele é mais claro que o vermelho profundo e dá uma tonalidade muito bonita. Também, ó, formando umas manchas. Com o vinho, vamos aprofundar mais o nosso rachado. Foi começado com o vermelho profundo, então vamos valorizar mais esse rachado da melancia. Olha, alguns pontos você escurece um pouquinho mais, outros você deixa mais claro. Vai imaginando aquela fatia rasgada. Lavei o pincel, agora com o rosa bebê e a tinta só no cantinho do pincel, eu vou criar luz, eu vou iluminar, que aí você vai
Com a luz você define o corte da melancia, a largura da fatia. Quando você ilumina, você define a largura da fatia. É só seguir um pouquinho o risco, ó, que no risco eu detalho um pouquinho mais esses cortes. Que aqui você imagina, né, a largura da fatia. Ficou a largura da fatia. E aí você vai iluminar um pouco mais alguns pontos que seriam mais altos. Ó. Se eu iluminar aqui, ó, olha lá, alguma reentrando, eu vou iluminando o contorno, como se fosse, né, para criar a profundidade lá do rasgo da melancia, né, do rachado, aquele rachado que eu quero dar a impressão, ó. Canto do pincel, eu vou insinuando esse rachado aqui no contorno, no que fica por baixo. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Eu poderia ter feito isso antes, ó, porque ela tá por baixo, ela tá atrás dessa aqui da frente. Então, vamos escurecer um pouco mais com o vermelho carmim. Com o vinho ou com o uva, eu vou escurecer um pouquinho mais para dar mais profundidade. Vou usar um pouquinho do sépia, limpar o pincel, só para dar um pouquinho de profundidade. Com o verde kiwi, eu vou marcar o contorninho da casca aqui. Eu defino esse contorno. Tinta para cima do pincel e com o branco eu vou iluminar essa casquinha. Mas não faz tudo certinho, ó. Faz bagunçadinho assim, ó, pra dar brilho. Você coloca brilho assim, bagunçadinho. Ó, gira o pincel, ó. Isso aqui vai secar, né, e vai ficar um pouquinho manchado. Que é essa a ideia, que fique parecendo uma pintura. Com o pincel número 6, nós vamos fazer alguns buraquinhos para as sementes. Só uma pegadinha, ó, e uma puxadinha. Nesses buraquinhos, nesses pontinhos assim mais escuros, eu vou colocar as sementes. Um pouquinho do vinho, vou escurecer um pouquinho do lado direito, ó. Com o sépia, vai insinuar a sementinha. Em alguns lugares, ó, somente com o cantinho do pincel, não preciso colocar em todas. Com o preto, eu vou marcar um pouco mais a sementinha, algumas até. Faz parecer que é uma sementinha, agora com um toquezinho de nada, ó, com um toquezinho de Nápoles, eu insinuo a pontinha da semente. Com o rosa bebê, bem pouquinho, clarear um lado para dar a impressão que a sementinha tá funda, apenas uma ou outra. E as sementinhas e a polpa da melancia estão prontas. Com o cinza lunar, eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó, esse cantinho, para dar mais profundidade. Vamos fazer agora, com o pincel número 6, a casca da melancia. Com o verde pistache, eu vou preencher essa casquinha. Pega a tinta na ponta do pincel e preencho. Com o verde oliva, vou escurecer o contorninho que encosta aqui na outra melancia, deixando já alguns rajados. Ó. Eu não vou fazer essa casca certinha, não preciso fazer ela bonitinha, ela tem que ficar rajada, que a melancia tem essas rajas naturais. Então, o que eu vou fazer? Só dar uma passada de tinta, tem que ficar rajadinho. Verde pinheiro, com o pinheiro eu vou definir, ó, esse contorninho aqui e escurecer o cantinho. Sempre os cantinhos a gente deixa mais escuro e dá uma esfumaçadinha. Vou escurecer o contorninho com o pincel no lado, né? Com a tinta pra cima, eu escureço. Vou escurecer o cantinho aqui também da casca. Fazer uns rajados, né, nessa casca. Posso escurecer o canto aqui do pêssego. Com o verde pântano, vou definir algumas rajas mais escuras, para ficar mais parecido
com a melancia original. É uma pintura, mas a gente pode fazer, né? Tem que lembrar a fruta original. Os rajados da casca da melancia. Com o verde bebê, ó, só um restinho, vou misturar esse contorninho, porque eu deixei mais escuro, né? Agora, novamente, ó, misturo esse contorninho, ó, para não ficar aquela divisa de cores. Só um pouquinho de tinta, ó, do verde bebê, vou iluminar o contorninho. Com o verde kiwi, vou iluminar os rajadinhos. Só alguns toquezinhos, ó, imitando as rajas da melancia. Vou iluminar aqui, ó, o contorno da casca. Vou colocar um pouquinho só do azul celeste, ó, para iluminar esse pontinho aqui, ó. Ficou chique, olha que chique esse azul. Com o verde bebê também, ó, eu vou fazer o cantinho aqui, ó, essa pontinha aqui da casca. Colocar um pouquinho do rosa bebê, imitando a casquinha. Com rosa chá que eu coloquei, com rosa bebê, vou iluminar, ó, só a pontinha, né, o canto aqui da casca. Um pouquinho mais de luz. E a fatia de melancia está pronta. Mais uma dica de Maricélia Pinturas.